Boa tarde, ou quase boa noite já, são 18 horas. A gente está começando a live sobre o nitrato de amônio e seus riscos. Estamos aí até com a primeiro slide da apresentação do Ronaldo. Tá? Então, eu queria saudar os nossos espectadores, né? Essa live é do Conselho Regional de Química da Terceira Região. Ela também está sendo organizada pela Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas desse mesmo conselho. Né? Meu nome é Ademário, eu sou conselheiro e membro da Câmara. Estamos aqui também o Gustavo, que vai falar um pouquinho também e é da Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas, e o nosso convidado, que é o Ronaldo Rego, que já trabalhou, né, na Petrobras, na área de fertilizantes, etc., e tem conhecimento sobre esse agente, né, que ficou famoso, né, um mês atrás, né, de maneira trágica, com o acidente de Beirute. Então, já que isso envolve, né, a área da química, a área de fertilizantes, que tem a ver com a nossa área da Câmara, né, e também por sugestão do próprio presidente do Conselho, o Rafael Almada, né, a gente buscou, então, alguém que pudesse colocar a população, esclarecer a população sobre o que é, né, esse agente que ficou famoso, onde e como ele é usado, quais são os cuidados que têm que ser tomados com ele. Enfim, então, a apresentação do Ronaldo, ele vai, obviamente, falar bem melhor do que eu, vai ser sobre isso, tá? Eu quero aproveitar também para agradecer ao ex-presidente do Conselho, Jorge Reis Fleming, porque foi ele que me deu o contato e que, né, proporcionou, então, a vinda do Ronaldo a essa live, né? Então, obrigado a todos que estão presentes. Vocês poderão fazer perguntas, tá? Ao longo da live. A live em si vai ficar depois disponível para consulta tanto no próprio Facebook quanto no YouTube. O material da apresentação também vai ficar disponível, tá? E o Ronaldo, ele também já se dispôs a, pelo menos por uma semana, a algumas perguntas que talvez a gente não tenha tempo de responder aqui ao vivo, né? Elas poderão ser respondidas nos próprios comentários do YouTube ou do Facebook, tá bom? Então, eu vou deixar o Gustavo falar um pouquinho também antes da gente passar a palavra para o Ronaldo. Gustavo. Ok, obrigado, Mário. Boa tarde, Ronaldo. O Conselho Regional de Química, né, com a implementação das câmaras técnicas, né, ele objetivou a missão de propor e avaliar atividades e tema de atuação de forma que profissionais pudessem participar dessas câmaras técnicas e, de alguma forma, assessorar a plenária do CRQ Terceira Região, de forma a trazer alguns benefícios para a sociedade como um todo, por meio de informações dos trabalhos que essas câmaras técnicas possam desenvolver. No nosso caso, na Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas, nós já fizemos alguns trabalhos, elaboramos algumas lives no Facebook com profissionais para falar sobre higiene e sanitização de alimentos, né, desde o produtor até o consumidor, né, como atuar nessa área frente à Covid-19. E essa é mais, então, uma iniciativa do CRQ, que, através da Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas, a gente, então, vem tratar do tema do nitrato de amônia, como o Ademário falou, em razão aí de, um mês atrás, um acidente gravíssimo, né? De forma que as pessoas possam conhecer um pouco mais a respeito desse produto, do seu uso, do manuseio, né? E dos cuidados necessários para isso. Bom? Uma boa tarde, uma boa apresentação, Ronaldo. Obrigado, Gustavo. Então, Ronaldo, você vai poder iniciar. O Ronaldo, como eu falei, né, ele é um engenheiro químico, ele participou de projetos de plantas na fabricação desse produto, etc. Fez algumas vistorias, ele vai falar sobre isso, tá? Então, passo agora a palavra para o Ronaldo. Esteja à vontade, Ronaldo. Só uma correção, não participei de projeto de planta de nitrato de amônio, não, só de armazém. Porque lá a gente não produzia, a gente era importador só. Tá? Bom, então vamos falar do nitrato de amônio.
Primeiro comentário que tem aí no título da apresentação, está entre parênteses, a AN é a sigla em inglês, Ammonium Nitrate. Porque essa sigla vai aparecer de outras formas ao longo da apresentação e não dá para traduzir, vocês vão ver. Então, vamos adiante. Primeira coisa, para que serve o nitrato de amônio? Né? Ele tem dois usos principais: fertilizantes e explosivos não militares. Por que não militares? Porque ele tem uma potência, vamos dizer assim, explosiva pequena. É muito fraco perto de outros explosivos. E militar que mesmo é bomba para destruir tudo, né? Então, mais ou menos 78% é usado como fertilizante e 22% como explosivo. Ao longo do mundo, o consumo se distribui assim. O consumo total é da ordem de 22 milhões de toneladas. E aí tem esse gráfico de torta aí que mostra todas as regiões do mundo onde o produto é consumido. Nós estamos aqui dentro. América do Sul, América Central. Tá? Aqui é usado como fertilizante e, principalmente, quem tem terra mesmo para fertilizar é o Brasil e a Argentina, né? E o resto é usado como explosivo. Na América do Sul você tem muita indústria de mineração. No Brasil, no Chile, na Colômbia, no Peru. Então tem um uso grande como explosivo. Talvez até, não sei, essa proporção aqui na América do Sul seja diferente. Isso aqui é o consumo de nitrato de amônio, e aí já aparece aquela sigla de CAN. O que é CAN? São misturas de nitrato de amônio com carbonato de cálcio para reduzir o risco de explosão. Tá? Então, muito boa parte do nitrato de amônio é comercializado misturado com carbonato de cálcio. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma fábrica produtora só, que é a Ultrafértil, que foi do Grupo Ultra, foi da Petrobras, hoje acho que ainda é da Vale, não sei se mudou. Fábrica lá em Cubatão. Eles produzem 169 mil toneladas por ano de nitrato de amônio e 90 mil dessa mistura. Eu não consegui verificar isso, mas eu acho que esses 90 mil estão dentro dos 169 mil. Além disso, outro dia saiu no jornal, o Brasil importa, na média, 1 milhão de toneladas por ano de nitrato de amônio, seja para explosivo, seja para fertilizante. Próximo slide. Bom, o que são fertilizantes? Né? Então, fertilizante, a gente pode entender a indústria de fertilizante como uma indústria de mineração. Você planta, a indústria da agricultura, perdão, como indústria de mineração. Você planta alguma coisa e o que aquele troço faz é minerar os nutrientes do solo. O seu solo vai ficando pobre e você tem que repor com fertilizantes. Tem três elementos químicos principais na composição dos fertilizantes, são nitrogênio, fósforo e potássio. São chamados macronutrientes. Os demais são chamados de micronutrientes. O nitrogênio é importante para o crescimento da planta e a síntese da clorofila. Aí tem dois canteiros experimentais aí mostrando a importância do nitrogênio. No lado esquerdo, a foto do lado esquerdo é um canteiro sem fertilização com nitrogênio, a do lado direito, um canteiro com fertilização. Fósforo também tem a ver com crescimento, fotossíntese e tem a ver principalmente com as raízes. Então, a aplicação de fósforo no solo é muito importante quanto mal você planta. Então, a gente vê a diferença aqui entre algo retirado de um canteiro, não sei que planta é essa, onde não se aplicou fósforo e outro onde se aplicou fósforo. E, por último, potássio, absorção de água, metabolismo. Aqui embaixo, de novo, duas laranjas aqui onde não foi aplicado potássio e uma outra laranja bem maior, certamente com muito mais água, cresceu mais, onde foi aplicada uma mistura qualquer de nitrogênio, potássio e fósforo. Bom, o nitrato de amônio tem um concorrente grande, que é a ureia. Então vamos ver quais são as comparações de ureia e nitrato de amônio. Por que eu uso um, por que eu uso outro? Primeiro, na indústria de fertilizantes, você identifica fertilizantes assim. O primeiro número aqui é a teor de nitrogênio, o segundo é o teor de fósforo, o terceiro é o teor de potássio. Então, ureia e nitrato de amônio não tem fósforo nem potássio, mas a ureia tem muito mais nitrogênio do que o nitrato de amônio. Então, puxa, a princípio a ureia devia ser o produto favorito, vamos dizer assim. Os dois são higroscópicos, isso é uma característica importante que a gente vai ver daqui a pouco. Sendo higroscópico, ele é que nem açúcar e sal, ele empedra, né? Vai pegando umidade, ele empedra. Só que isso aqui empedra mesmo, a gente vai ver, é difícil a beça de quebrar isso depois. A ureia é muito estável. O nitrato de amônio é considerado apenas estável. Olha que ele não é considerado explosivo em condições normais, ele é considerado estável. A ureia tem uma desvantagem. Quando você aplica a ureia no solo, a planta não absorve ureia, o que ela absorve é nitrato. Então você tem que esperar a ureia se decompor no solo em nitrato, amônia e o que mais não sei,
E boa parte desse nitrogênio da ureia você perde por volatilização. A amônia acaba evaporando no solo. Já o nitrato de amônio, metade do nitrogênio dele já está disponível sob a forma de nitrato. Então a planta absorve direto. Então ele é um fertilizante mais eficiente, vamos dizer assim. A ureia é um fertilizante mais caro por tonelada. Mas o nitrato de amônio é um fertilizante mais caro pelo teor de... Se você considera só o nitrogênio, que é o que interessa, ele é um fertilizante mais caro. Agora, o transporte de ureia é mais barato que o transporte de nitrato de amônio e uma série de outras coisas que a gente não vale a pena abordar aqui. Aqui é a comparação dos preços. Né? Então, o preço do nitrato de amônio sempre são essas duas curvas. O nitrato de amônio e o nitrato de amônio misturado com cálcio sempre tem um prêmio em relação à ureia. Preços em termos de unidade de nitrogênio, não preço por tonelada. Né? Eles acompanham e existe sempre um prêmio em cima do nitrato de amônio por causa da maior eficiência dele. Ou seja, a ureia pode ser mais barata, mas ela não é... Você perde muita parte do nitrogênio da ureia, você acaba perdendo. Vamos falar agora de explosivos. Bom, explosivos, esse aí é o nitrato de amônio. Aqui todo mundo conhece o grupo nitro, é um grupo presente na maioria dos explosivos que a gente conhece. Não é o único produto que é... O único grupo que é explosivo, peróxidos são explosivos, percloratos e cloratos são explosivos. Os mais conhecidos são os produtos nitrados. Então você tem nitrotolueno, nitroglicerina, nitropenta, e aqui adiante dois explosivos militares mesmo, desenvolvidos pelo Exército Britânico, HMX e RDX. Essas siglas não têm nada a ver com a fórmula, o X é de explosivo e as outras letras eu não me lembro mais o que são. Tá? Mas, como eu falei, não são os únicos explosivos do mundo, mas a gente vai se concentrar nesses aqui, porque, mais especificamente no nitrato de amônio, né? Mas o importante, por que tem tanto produto nitrado como explosivo? É porque a energia de ligação aqui é muito forte. Quando você consegue arrebentar essa energia, libera uma quantidade de energia muito maior, muito grande. O que é uma explosão? Né? Primeiro, explosões são reações de oxirredução. Elas são reações rápidas com grande liberação de energia, logo com liberação de calor. E com aumento de volume, porque você parte geralmente de um sólido e transforma aquilo num gás. E esse aumento de volume gera uma onda de pressão. No caso do nitrato de amônio, essa onda de pressão tem uma velocidade de quase 3 km por segundo. E olha que esse é um dos mais lentos. Os outros são mais... Quanto mais poderoso o explosivo, maior a velocidade da onda de pressão. Tá? O que acontece quando o nitrato de amônio se decompõe numa explosão? Né? Dependendo da temperatura, ele pode formar o óxido nitroso, não me lembro que o nome desse óxido aqui, e pode formar nitrogênio. Geralmente você não vai chegar no começo, você não chega a 300 graus. Você faz, a temperatura está baixa e já começa a decompor antes dos 300. Né? E em termos de poder de detonação, vamos dizer, poder explosivo, o nitrato de amônio é equivalente a menos de meia tonelada de TNT. Ou seja, se eu tiver 1 tonelada de nitrato de amônio, ele produz o mesmo dano que 400 quilos de TNT. É um dos explosivos mais fraquinhos que tem. Os outros são muito piores. Bom, vamos falar agora do processo de produção, porque tem alguns detalhes do processo de produção que são importantes para a gente entender o que vem depois. Né? Então, a reação é essa. Amônia com ácido nítrico, reação... Não pode fazer nada. Por enquanto, só tem um slidezinho ali. Teresa, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar aqui. É uma reação ácido-base inorgânica, entre processos inorgânicos, então é uma reação rápida, não tem muito problema de cinética, equilíbrio, nada disso, é uma reação muito exotérmica. Como é que eu vou atender agora? Não, você não vai atender. Posso continuar? Não sei quem está controlando isso aqui, mas... Bom, vamos lá. Isso aqui é um fluxograma simples. Basicamente existe um loop em fase líquida aqui no processo, um loop com nitrato de amônio, uma solução de nitrato de amônio, que passa pelo reator, é isso aqui, um reator simples. Tá? Você reage a ácido nítrico diluído, isso aqui é bom, porque isso aqui, 68% é um azeótropo, né? Acima disso você teria que ter um processo especial para purificar ácido nítrico, então você consegue trabalhar com ácido nítrico o mais barato. Trabalha com excesso de amônia, por quê?
porque o meio ácido ajuda a decompor o nitrato, então você trabalha com excesso de amônio. Pressão de operação baixa, de vácuo a 4 bar, temperatura de saída do reator, ou seja, aqui, é em torno de 178 graus. Então, nesse loop, a mistura reacional vem para cá, eu concentro, para quê? Para tirar a água, porque o ácido nítrico estava com 50% a 68%, então tem muita água na história. Retiro uma parte do nitrato de amônio para cá e o resto volta dentro do loop líquido, dando a volta. E a saída desse concentrador, isso é importante que a gente vai ver daqui a pouco, varia. No concentrador, você concentra de 83% para uma concentração de 95% a 98,5% de nitrato de amônio. Ou seja, isso aqui é praticamente nitrato de amônio fundido. Por isso que chama que a N-melt, melt de fundido. Tá? E essa concentração aqui afeta o que vem adiante. Bom, o nitrato, ninguém vai trabalhar com nitrato de amônio fundido. Eu preciso resfriá-lo e transformar ele naquelas pérolas que a gente viu para poder comercializar. Então, o processo mais antigo era o processo de perolação ou peeling, onde eu pego aquele melt de nitrato, ele é alimentado aqui no alto dessa torre, num distribuidor, ou seja, desce uma porção de gotinhas de líquido e por baixo, é insuflado ar frio. Aquela gota de líquido, vamos imaginar que isso aqui seja gota de líquido, ela vem descendo e tem o ar frio subindo. Então ela vai sendo resfriada de fora para dentro. O miolo vai ficando mais quente e, no final, essa água que evapora daqui acaba deixando um oco, um vazio aqui dentro. E isso aí é importante para a formação de explosivos, a gente vai ver. Tá? O outro processo mais comum também é com granulação. Granulação é como se fosse uma cristalização. Você joga uma sementinha de nitrato de amônio sólido e ele vai agregando o produto em cima. Como isso aqui está frio, essa aqui é a semente. Como a semente já estava fria, o produto quente vai por cima e ele vai esfriando aqui. Então ele vai esfriando de dentro para fora. Ele entra em contato com a superfície fria, essa camada aqui esfria, depois essa camada, depois essa camada. E fica muito menos vazio aqui dentro. Depois a gente vai ver o que isso faz diferença. E a outra opção é o pastilhamento. Gotas de tamanho controlado são depositadas em uma esteira resfriada. No fundo, isso aqui, você tem esse equipamento, vamos dizer assim, é todo aquecido, essa grade aqui que vai depositando as gotinhas em cima de uma esteira. No fundo, é isso aqui. A esteira é enorme, essa gotinha é pequenininha, não é desse tamanho, né? A esteira é resfriada por baixo. Então, o resfriamento se dá dessa forma. Eu boto a gota, a parte de baixo vai esfriando, esfriando, esfriando. A última coisa que esfria é a parte de cima. Tá? De novo, eu não tenho água só no final do processo, que é a água que está lá dentro que consegue sair, e aí acaba deixando um vazio dentro da pérola, né, vamos dizer assim. Comparação desses processos. O processo de perolação ou peeling é uma vantagem. Né? O investimento é menor, o controle do processo é simples, baixo consumo de vapor, mas ele tem algumas desvantagens. Né? Primeiro, maior dispersão. Você não consegue controlar muito bem o diâmetro da bolinha que você faz. Então, a dispersão que varia de 0,5 a 3 milímetros. Isso é ruim para fertilizante, porque quando eu vou misturar com outros sólidos, o ideal é que você tenha todo mundo do mesmo tamanho, porque senão você mistura e o mais fino, o fertilizante mais fino vai parar embaixo, o mais grosso vai parar em cima, então isso não é o ideal. Tá? Esses processos todos que a gente vê aqui podem ser feitos para qualquer fertilizante. Tá? Ele tem uma densidade de produto de 1,30 a 1,69. O que é isso? Vou voltar o slide um pouquinho aqui. Volta. Um instantinho. Aqui, ó. Se eu entrar com 95% de... Se o que sai do concentrador e vai para esse processo de peeling, 95% de água, ele vai ter, essa água evapora, vai ter uma quantidade de vazio maior. Se tiver com 98,5%, vai ter uma quantidade de vazio menor. Tá? Então, essa é a explicação da diferença de densidades aqui. Vamos para o outro caso logo, o pastilhamento. Vamos pular para o último. O investimento é maior. Bom, ele não tem emissão atmosférica, porque ele não usa ar. Já o processo de perolação tem toda aquela quantidade de ar sendo insuflada na torre. Então, hoje você vai precisar de um monte de equipamentos para diminuir a poluição. A gente imagina aquele pastilhamento ali, a dispersão deve ser quase zero, né?
E você pode regular o tamanho. Por isso que aparece aqui de 1,5 a 4. Não é que a dispersão seja de 1,5 a 4. É que você pode fazer partículas de 1,5, de 2, de 2,5, depende da furação da grade, da malha da grade que a gente botar aí. E como não tem vazio, a densidade é maior. O fato de ele ter esse vazio aqui, ele tem uma diferença, tem um problema maior também. Aqui a resistência é menor, né? Ele é meio oco por dentro, então até quando cai lá de cima, bate no chão, quebra e aumenta a dispersão da granulometria do produto. Vamos falar de armazenamento. Oi. Ademário, alguma coisa, Ademário? Não, por enquanto não. Ok. Vamos falar de armazenagem e manuseio, que é o que começa a interessar para a gente, porque é onde acontece acidente, né? Primeira característica do produto, ele é muito higroscópico. O higroscópico, como eu já falei, é como se fosse açúcar e sal. Aquilo ali você deixa aberto ao ar, ele absorve umidade e empedra. Só que isso aqui empedra muito mesmo. Tá? Eu trabalhei numa fábrica que consumia ureia, e você chegava aqueles big bags de ureia, você pendurava, virava de cabeça para baixo e não descia nada. O operador tinha que pegar um cano de ferro e ficar malhando o big bag até quebrar aquele negócio para conseguir descer. Tá? Existem os agentes esse empedramento a gente chama de cake em inglês. Isso é comum a todos os fertilizantes também. Então, você tem agentes anti-cake. No fundo, é tentar recobrir o grãozinho com algum produto para ele não ficar grudando um no outro, né? Antigamente usava-se parafina, que hoje é botar produto combustível junto com produto oxidante, não é uma coisa muito recomendada, né? Agora ele pode ser ensacado, então tem esses tamanhos de sacos aqui, 25, 50, até big bag de até 1.200 quilos. Tem que ser feito de um material impermeável, o saco, obviamente, senão vai entrar umidade. O problema é que é tudo de plástico, então é material combustível que você está botando, mas menos crítico que parafina. O fechamento não pode permitir a entrada de umidade e você tem que botar o rótulo adequado. Os rótulos de segurança todos, a gente depois vai falar um pouco com isso. Vantagem do ensacado, evita a contaminação não intencional. No próximo slide eu vou dizer o que é isso. E não posso deixar as embalagens todas muito agrupadas, porque eu tenho que deixar fogo, calor e arejar. Tem espaço entre as embalagens para arejar, vamos dizer assim. Essa é a melhor palavra mesmo. Você pode armazenar a granel em galpões, tá? Então, aqui é um desenho esquemático, aqui é a foto, e aqui era um slide que eu tirei de um filminho da internet, tá? Ou então em baias abertas. Baias abertas, na verdade, dentro de um galpão ainda, né? Mas você tenta fazer uma contenção lateral, provavelmente para não misturar com outros tipos de fertilizantes que tenham do lado. E vamos lembrar que numa fazenda você vai ter, se o cara compra granel, ele vai ter isso aqui, do lado vai ter grão, do outro semente ou qualquer coisa assim, tá? Não é só fertilizante. Outros tipos de fertilizantes e sementes. Como é que você faz isso? Você alimenta por cima. Por cima, isso aqui tem um transportador mecânico, geralmente, né? Que vem pelo teto e vai distribuindo para fazer essas pilhas aqui, tá? Ou essas. Tá? E como é que eu descarrego? Geralmente vem uma pá carregadeira, levanta aquilo e vai carregar num caminhão ou para onde for que você vai usar. Qual é o problema disso aqui? A contenção deficiente. Eu não tenho, na verdade, não estou contendo o produto, não estou limitando o lugar onde o produto fica, né? Ele vai se espalhando, né? Exposição a veículos. Isso é aquele negócio que eu falei como é que eu falei antes? Acho que é contaminação acidental, alguma coisa assim. Imagina, vem uma pá carregadeira para pegar esse troço aqui, a pá carregadeira pode vazar gasolina, pode vazar. Opa, aconteceu alguma coisa com o Ronaldo aí, ele saiu do ar. Eu estou ouvindo você, está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo, você saiu do ar momentaneamente. Ah, tá, é porque eu estou com a internet, está funcionando aqui. A minha caiu, voltou. Vou repetir a parte aqui, então. Você pode armazenar a granel em galpões ou em baias abertas, tá? Então, galpão, geralmente, quando você tem só um tipo de fertilizante, né? Baia aberta, você, no fundo, é um galpão. Obviamente, esse troço tem teto, né? Ronaldo. Você tem... Oi. Você estava falando da contaminação quando Sim, tem uma transportadora e tal, e aí que interrompeu. Não, foi só o que eu falei também. Então, isso aqui é arriscado, porque você pode contaminar com qualquer coisa que entre aqui, né? Um exemplo clássico de contaminação que preocupa é o óleo hidráulico da pá carregadeira, que pode vazar.
o diesel para carregadeira ou do que for que você entra aqui dentro, que pode vazar. E isso é tudo. Estou juntando produto inflamável com produtos altamente oxidantes. E se mesmo se você for em baias abertas como isso aqui, na baia do lado, o cara às vezes numa fazenda, o cara não tem noção do perigo, né? Ele bota semente de alguma coisa. Aqui é material orgânico. Então é complicado também. Tá? Já um pouquinho melhor do que isso é você armazenar em caçambas ou em silos. Tá? Você alimenta por transportador, ou pode vir uma báscula, né, tipo uma pá carregadeira, e joga a coisa ali em cima, e para sair você tem que sair com pá carregadeira. Já o silo descarrega pelo fundo. A vantagem disso aqui, não fica exposto a veículo e está mais protegido contra a contaminação. Certo? E a contaminação, a gente vai ver, é um dos grandes problemas de explosão do nitrato de amônio. Ronaldo, antes de você entrar no... Você falou bastante do empedramento, né, do caking e tal, e eu acho que é interessante, talvez, você ressaltar um pouquinho mais do qual é o problema, né, de empedrar. Né? Isso aparece mais adiante, mas, no fundo, empedrar é o quê? Você começa a comprimir. Vai aparecer lá, a gente chama de confinamento e compressão. Tudo isso facilita a degradação do nitrato de amônio. Tá? Mas mais adiante a gente fala disso. Tá? Tem um outro slide lá que eu falo disso. Por isso que eu falei, porque o confinamento? A gente mencionou antes aqui, você tem que botar, quando é saco, você tem que botar os sacos, não pode grudar um saco no outro, um saco empilhado no outro, por muita. Eu não posso botar todos os sacos um colado no outro, eu tenho que deixar um espaço para circular ar. E existe um limite de empilhamento de saco, para não ter muita compressão. Tá? Mais adiante a gente vai falar disso. Explosividade. Bom, aí já pensando em termos de segurança, né, existem vários organismos internacionais que têm essa rotulagem de produtos. Né? O mais recente é o GHS, o Sistema Global de Harmonização. Então, no caso do nitrato de amônio especificamente, ele coloca esses 3 símbolozinhos. Ele tem baixo risco sistêmico à saúde, ou seja, ninguém vai morrer intoxicado com isso, é difícil. Ele é um oxidante, a gente sabe que o oxigênio não falta ali no nitrato, né? E ele é explosivo. Tá? E você ainda é obrigado ainda ter essas frases de perigo e de prevenção. Eu só estou botando aqui as frases ligadas à segurança. Tá? Saúde eu não botei não, senão não ia caber. Mas ele pode intensificar incêndios, ou seja, ele não é inflamável, não tem nem a figurinha do inflamável. Ele pode intensificar incêndios e ele é um oxidante. E manter afastado de calor, fagulha, chama, superfícies quentes, não fumar, afastado de materiais incompatíveis, de materiais combustíveis, e tomar tomar as precauções para evitar misturar com esses produtos. Tá? Porque ele sozinho não explode, a menos que você aqueça mais de 300 graus, né? Alguma coisa assim. Certo? O outro são os símbolos da ONU. Quem anda na estrada e vê aqueles caminhões de gasolina cheios de símbolozinho, ácido sulfúrico também, ele bota esses dois, você é obrigado, todo caminhão que transporte ácido nítrico, caminhão ou qualquer transporte, né? Isso é para transporte especificamente. Vai dizer que ele é explosivo, ele é explosivo, apesar esse 1.6 do explosivo diz que ele é muito insensível, ou seja, não é igual aquela ideia que a gente tinha de explosivo de nitroglicerina, né? Que a gente via em desenho animado, o pessoal saía carregando a nitroglicerina com maior cuidado para não sacudir, né? E não produz explosões maciças sozinho. Né? E, além disso, é um agente oxidante. E tem o outro sistema, que é da NFPA, é a National Fire Protection Association dos Estados Unidos. Aí eu botei 2 normas deles. Esse diamante de segurança, acho que eles chamam. O 704, a norma 704 é a norma que define o que é esse diamante, quando você bota cada um desses números aqui. E a norma 490 é a norma que trata especificamente do nitrato de amônio. Pelo que você lá vê nessa norma 490, você preenche esse diagrama. Então, a parte vermelha, rosa, é inflamabilidade. Ele não é inflamável. Claro, todo inorgânico não é inflamável. Né? Um ligeiramente irritante, é a parte de saúde. Tem a ver com o baixo risco sistêmico à saúde que a gente viu antes. O OX, o branco é o outros, né? O oxidante, tem a ver com o que a gente já viu lá nos dois critérios anteriores também. E o 3 é a parte de explosão, ele é capaz de detonação com fonte de iniciação externa. Então, se você tiver um saquinho um saco de 25 kg de nitrato de amônio, pode deixar cair no chão que ele não vai explodir. Né? Então, é o suficiente para isso.
a gente viu, então, ele não é inflamável. Quando puro, é difícil de iniciar uma explosão. Ele é muito pouco sensível a calor, a choques e atrito. Portanto, ele é fácil de manusear. O que eu falei, você pode deixar cair um saco no chão, que não vai explodir. Deixa cair uma gotinha de nitroglicerina no chão, você vai para o bederel, né? Choque também, quer dizer, um exemplo de choque ou atrito, eu trabalhei no projeto de uma fábrica de nitrobenzeno. Então, o produto nitrado tem seu risco de explosão. Ao passo que para a velocidade típica de uma tubulação de descarga de bomba de um líquido qualquer, 3 metros por segundo. Nitrobenzeno era 1 metro por segundo, porque para evitar, não sei se era o atrito, era o choque, não sei qual a razão na época, eu não entendi absolutamente nada disso, mas tinha uma limitação de velocidade justamente para evitar que explodisse, né? Agora, o produto contaminado pode aumentar a sensibilidade ao choque dele. Materiais orgânicos, combustíveis, embalagem, semente, grão, carvão, serragem. Olha o que eu falei aí. O cara na fazenda, ele vai ter uma baia com nitrato de amônio, uma baia com outro fertilizante e uma baia com semente ou de alguma coisa que ele vai plantar ou com grão que ele já plantou. Misturou, aumentando o risco do nitrato de amônio. Serragem também. Numa refinaria, quando você tem um vazamento de um combustível qualquer dentro da refinaria, uma das recomendações, a primeira recomendação que você tem é contém esse vazamento, o que vazou, né, cerca a poça com material absorvente. Então, exemplo, serragem, areia, não sei o que. Aqui eu não posso botar serragem de jeito nenhum, porque serragem é combustível, eu teria que fazer com areia, certo? Porque depois a gente vai ver que tem nitrato de amônio líquido também, tá? Ou materiais inorgânicos. Aí alumínio é usado em explosivo também, cobre, cromo, níquel, cobalto, cloratos, como eu já falei, também são usados em explosivos, né? O cloreto aumenta muito a sensibilidade para a explosão de nitrato de amônio. A gente vai ver que depois tem um acidente que envolveu cloreto. Mas como é que eu vou contaminar isso com cloreto? Transporte marítimo. Sempre o risco de contaminação com água do mar é grande, né? Então, temperatura de fusão, 170 graus centígrados. Ele fundido é mais sensível a choques. Temperatura de autodecomposição. Então, 210. Aí tem essas reações de decomposição que a gente já botou antes. Esse NO2 é produzido em reações secundárias. Então, libera óxido de nitróseos oxidantes que sustentam a combustão. Então, se tem um material combustível junto, aí não para, né? Quer dizer, começou com combustão, decompôs em nitrato de amônio, você gera um material oxidante, que aumenta a combustão vamos dizer assim, que sustenta a combustão do material combustível do lado, faz aumentar mais a temperatura, degrada mais o nitrato de amônio, aí é reação em cadeia, né? Se confinado, calor e gases não se dissipam. Então é aquilo que o Ademário tinha perguntado. Eu não posso botar os big bags muito próximos uns dos outros, hein? Existe uma norma, uma recomendação, né? Porque não tem como dissipar calor e gases que haja dentro. O caking é autocompressão, a altura da pilha ou a pilha de sacos não pode ser muito grande, e o autoconfinamento é o caking, é o empedramento. Tá? Bom, como explosivo agora. Tá? Bom, primeiro, ele é usado como explosivo. Eu já falei antes que ele é um explosivo muito fraco, né? Mas ele é muito usado porque é muito barato. É a coisa mais barata, o explosivo mais barato que tem é nitrato de amônio. Tá? Então, o principal uso dele, eu já tinha falado também antes, não é o uso militar, porque a potência dele é pequena. Então, o que se usa é ANFO. ANFO, a sigla é uma mistura de nitrato de amônio, o AN em inglês, e FO de fuel oil, óleo combustível. Na verdade, não usa óleo combustível, porque óleo combustível não tem ponto de fulgor, então acaba não explodindo, né? Ou demora muito para explodir. Então, realmente se mistura com óleo diesel. E aí que vem a história da pérola de baixa densidade, que a gente viu, né? Vai ficando aquele vazio dentro da pérola quando ela resfria. Se tiver muita água no melt de nitrato de amônio que vai para ser solidificado, a quantidade de vazio é maior ainda. E com isso eu consigo impregnar com óleo diesel. Então, todo fertilizante, todo óleo de nitrato de amônio, grau explosivo, ele é feito por peeling e um peeling que gere uma partícula de baixa densidade, para ele impregnar o óleo diesel, impregnar a partícula com óleo diesel. Então é muito usado em mineração, né? Uso civil. E pedreira também. Só que dentro da pedreira tem muita água, então eu não sei exatamente como é que é isso, mas eles fazem uma emulsão de nitrato de amônio com óleo diesel, com o que não sei, para que a água não iniba a explosão. Tá? E, questão de segurança, ele deve ser preparado no local que vai ser usado. Né? Então eu tirei esse filmezinho da internet também. Aqui a gente tem
um caminhão com óleo diesel, jogando óleo diesel dentro do caminhão que tem nitrato de amônio. Depois que faz a mistura, ele já descarrega aqui direto no furo no chão que ele vai explodir. Tá? Depois, de alguma maneira, ele dá um jeito de incendiar, vamos dizer assim, essa mistura, e o troço explode. Então isso não tem nada demais, é seguro, você produz a mistura explosiva na hora que você vai usar. Para vocês terem ideia, eu estava consultando outro dia umas normas da Petrobras, a Petrobras tem norma para preparação dessa mistura ANFO, não sei para que eles usam, mas existe essa norma. Tá? É uma coisa que, praticamente, qualquer coisa pode fazer. E como explosivo também é usado em airbags. Né? Qualquer airbag, o airbag, o acionamento do airbag, obviamente, é feito com uma variação da velocidade. Ele sente, ele bota em contato dois produtos que explodem. Então, a única coisa que faz você gerar aquela massa de ar e estufar o airbag no mesmo instante é uma explosão. Tá? Então, essa empresa Takata resolveu inovar, fazendo um sistema explosivo mais barato que o convencional, e fez com nitrato de amônio. E não deu certo. E vocês já ouviram alguma reportagem do airbag mortal? Teve um monte de recall aí, porque o airbag abria antes da hora, não deu certo, e essa empresa está sendo processada aí por Deus e o mundo. Morreu gente por causa disso. A culpa não é do nitrato de amônio, a culpa é que o negócio não explodia na hora certa, vamos dizer assim, né? O cara está dirigindo, estoura o negócio na cara dele e vai perder o controle, né? Fertilizante como explosivo. A utilização de fertilizante como fertilizante ou como explosivo. Né? Então, fertilizante, eu te falei, é pérola de alta densidade, não é de baixa, granulado ou pastilha. O explosivo, pérola de baixa densidade, para poder incorporar esses 6% de óleo diesel. E essa mistura é chamada de ANFO. Tá? Mesmo assim, existem formas da gente tentar diminuir o risco do uso de nitrato de amônio como fertilizante, que eu vou tentar, de certa maneira, modificar o produto, né? Para reduzir os riscos. Quais são os riscos? Quais são as coisas que se tem? Uma é utilizar esse fertilizante ONE, de novo, por isso que eu mantive a sigla em inglês, né? Uma solução bastante concentrada de ureia e nitrato de amônio. É um fertilizante líquido. Vamos falar em cima, está uma solução. É menos explosivo. Como fertilizante, ele tem uma série de vantagens, porque é muito mais fácil você espalhar um líquido do que espalhar um monte de pedrinha, né? Você pode misturar com outros fertilizantes que você pode produzir da forma líquida também. Qualquer sal de potássio é líquido, qualquer solução, né? Qualquer sal de potássio é solúvel em água. Fósforo é um pouquinho mais complicado, mas você faz também. E você aplica muito mais rápido e não tem problema de homogeneização. Então, você bota no caminhão, anda 2 km, homogeneizou tudo dentro do caminhão. Né? Ao passo que o sólido é difícil de misturar. Os sólidos, como eu já falei, são todos higroscópicos, então é complicado trabalhar com aquilo. Então, o uso de fertilizante líquido é muito vantajoso. É muito usado nos Estados Unidos e é muito usado na Argentina. Tentaram usar aqui em São Paulo, não sei por que não deu certo, não foi aprovado. Mas a recomendação não. Na prática, o que se vê é que ele é muito usado em terreno plano. Para São Paulo serviria. Para o Nordeste já não serve. Você vai para Alagoas, onde tem plantação de cana, o terreno é muito ondulado. Né? A outra forma, o que não quer dizer que ele não seja perigoso. Porque se vaza o AN, aquela poça vai secar e você vai ficar com nitrato de amônio ali no chão. Se você tem produzindo tudo, na produção, é tudo líquido, você tem uma porção de bombas. Vaza um óleozinho da bomba para dentro, você começa a aumentar o risco do negócio. Mas o risco é menor do que você lidar com o nitrato de amônio sólido. A segunda opção eu já falei, mistura, a gente já tinha visto antes, são misturas com calcário, dolomita. Dolomita é carbonato de magnésio, basicamente, ou carbonato de cálcio. Tá? Então, no fundo, eu estou batizando o nitrato de amônio para ele ficar menos explosivo. Então, até uma determinada concentração, com mais de 20% de calcário, dolomita ou carbonato de cálcio, ele fica muito menos sensível à explosão, vamos dizer assim. E no Brasil, como o nosso solo é ácido, você misturar com calcário não é uma coisa ruim. Ajuda a neutralizar a acidez do solo. E a outra opção é você fazer o ANS, de novo a sigla AN aí, né? É sulfato e nitrato de amônio. Ou seja, em vez de eu reagir a amônia com ácido nítrico, eu reajo com uma mistura de ácido nítrico e sulfúrico. Então, de novo, o sulfato de amônio não é explosivo, eu estou reduzindo o risco da mistura. Tá? Agora, isso você só vai usar quando a sua cultura ou seu solo precisar de enxofre, senão você está gastando dinheiro à toa com enxofre.
Acidentes. Então, Ademar, alguma pergunta? Quer dar uma paradinha? Talvez um comentário que, pelo que você falou, né, que tem duas temperaturas diferentes, etc., a explosão do nitrato de amônio pode talvez se dar de duas maneiras diferentes ou com dois estágios de explosão. Com dois estágios, eu diria. Né? Você começa gerando N2O, depois que a temperatura sobe demais, você começa a gerar nitrogênio também fora. A 300 graus, qualquer coisa pode acontecer. Né? Você desloca, forma qualquer reação. Tem cinética suficiente para formar qualquer coisa. Né? Tanto que um dos produtos que se forma, e a gente vai ver o NO2, aquela troço que dá a cor alaranjada. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ok? Pode seguir? Por favor. Principais acidentes. Um acidente grande que teve foi em 1921 na Alemanha, Opal. A gente depois vai ver a maluquice que foi isso aí. Outro mais recente, esse eu me lembro quando teve no jornal, foi em 2000 e pouco, em Toulouse, um depósito de nitrato de amônio, sobrou isso aí. Teve esse na Coreia, foi um trem, na Coreia do Norte, um trem que bateu, carregando nitrato de amônio, bateu. E o nosso mais conhecido, Beirute, o acidente, a explosão de Beirute recente. Né? Então a gente vê aqui essa explosão toda alaranjada, né? E são os óxidos de nitrogênio dessa cor. Então a gente sabe, por exemplo, que era nitrato de amônio puro e não era o anfo. Porque se tivesse óleo diesel no meio, a fumaça ia ficar preta. Tá? Aqui embaixo tem os estragos que aconteceram, né? Tudo que armazém que tinha em volta. Por exemplo, esse armazém destruído aqui é isso aqui, ó. Esse outro, é impressionante que aqui ele destruiu um armazém que ainda estava protegido por esses silos, né? Aqueles silos provavelmente não ruíram totalmente, porque eles deviam estar cheios de grãos, né? O que deu no jornal é que ele tinha não sei quantos meses de consumo de grãos do Líbano estocados aqui, pô. Então provavelmente aquilo amorteceu bastante. Como é que conseguiu destruir? Como é que a onda de pressão conseguiu dar a volta e destruir essa parte aqui, que é interessante. E aqui tem um navio que estava no mar e foi arremessado fora d'água, caiu aqui em terra. Aqui. E abriu-se uma cratera gigantesca. Vamos ver essa história desse acidente, como é que foi com mais detalhes, né? Ah, não. Tá, peraí, deixa eu... Não, mas a gente vai falar depois. Aqui eu peguei uma lista de acidentes com nitrato de amônio, classificando como grave em relação ao número de mortos, né? Não a prejuízos materiais, esse troço todo. E botei por cores aqui de acordo com a causa, vamos dizer assim. Se a gente olhar em azul aqui, eles começam assim, incêndio alastrado surgiu em algum lugar e se alastrou para um depósito de NT e nitrato de amônio. Esse aqui, Texas City. Um navio descarregando nitrato de amônio, o navio pegou fogo por causa de uma guimba de cigarro, não que o nitrato de amônio pegou fogo, tá? Pegou fogo em alguma coisa que tinha no navio e explodiu. Tá? E o navio ao lado também tinha nitrato de amônio, também explodiu. Tá? Isso aqui, essa quantidade enorme de mortes, a gente imagina, eu botei 43, está errado, é 47, hein? Depois eu vou corrigir isso. A quantidade enorme de mortos aqui foi porque naquela época ninguém sabia nem o que tinha lá dentro e juntou a população toda para assistir o combate ao incêndio. Porque primeiro começou a pegar fogo, só depois que o nitrato de amônio explodiu. Então a maior parte dos mortos aqui é gente que não tinha nada a ver, curioso, que chegou perto para assistir. E com exceção de uma pessoa, todo o corpo de bombeiros dessa cidade morreu na explosão. Estava todo mundo combatendo o incêndio. Quando explodiu, acho que o único cara que ficou longe deve ter sido o chefe, né? Embaixo, nos dois últimos também. Combustão de nitrocelulose é outro produto bastante, já tem o nitro, né? Bastante inflamável, que estava armazenado no local próximo. E esse do Líbano. A causa foi fogos de artifício, a gente vai ver isso no próximo slide, tá? Outra coisa maluca, né? Esses em vermelho. O cara tinha uma montanha dessa mistura de nitrato com sulfato de amônio empedrada, que teoricamente ela não era explosiva, ela tinha uma quantidade de sulfato de amônio suficiente para que ela não fosse explosiva. E o cara foi uma montanha, 450 toneladas, só tinha um jeito de quebrar esse troço. Eles botaram dinamite lá dentro. Até aí tudo bem, não deveria ter acontecido nada e parece que eles já tinham feito isso outras vezes. Só que ninguém pode garantir que a composição da pilha de nitrato de amônio e sulfato de amônio fosse homogênea. Certamente em algum lugar tinha mais nitrato de amônio por causa da diferença de granulometria, outro lugar tinha mais sulfato de amônio.
e aonde tinha mais nitrato de amônio, estava na região perigosa, e o troço foi pro brejo, explodiu isso aqui tudo. E para que repetiu, 20 anos depois repetiram a mesma coisa, né? Não houve lições aprendidas aqui, né? Houve alguns acidentes com anfo também, desses mais importantes, né? Estão preparando o anfo, aquela mistura de nitrato de amônio com óleo diesel, houve um incêndio, explodiu, e aqui também, aqui embaixo no México, aqui outro verde, um caminhão bateu, certamente bateu, vazou óleo diesel, vazou óleo diesel, teve alguma fagulha, o óleo diesel pegou fogo, chegou na caçamba, lá, que estava na carreta, né, que estava carregando nitrato de amônio, explodiu aquilo tudo também. E o pessoal que morre nesse tipo de incêndio aqui, o pessoal que é curioso, que correu para ajudar, essas coisas assim, né? Vamos ver outros mais aqui. Tem um único acidente desses mais importantes na planta de processo, tá? E a gente vê, comparando as quantidades, né, 450, 780, 3.000, 328 toneladas, porque dentro do equipamento de processo o inventário é muito pequeno, né? Então, por isso que nos acidentes importantes só apareceu um. Porque realmente o inventário é pequeno porque causa poucas vítimas, né? A gente tem explosões nesse sei lá que cor é essa aqui, esse outro tipo de vermelho aqui, acidente por causa de transporte. O caminhão tombou, aqui até já falei isso, nem sei. Colisão de trem que estava carregando aquilo na Coreia do Norte, ninguém sabe direito o que acontece, né? Com um trem que carregava gasolina ou com uma torre de transmissão. Tem as duas versões, tá? E tem esse amarelo aqui, uma causa não determinada. Não conseguiram descobrir por quê. Viram o seguinte, essa empresa era totalmente falha em termos de segurança. Já tinha sido multada um monte de vezes, possuía produtos acima da quantidade permitida. Então, foi uma coisa grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, que era isso aqui, a quantidade máxima que uma empresa tem sem notificar aquele Homeland Security Office é 1 tonelada. Eles tinham mais de 1 tonelada de nitrato de amônio. Mais amônia. Eles tinham tanques de amônia que não estavam nem certificados para produzir amônia. Estou totalmente errado. E aqui na França a gente teve essa explosão, aquele de Toulouse, né? Era um armazém de nitrato de amônio off-spec, fora de especificação. Então, o off-spec está abandonado lá, ninguém olha, né? Contaminou com isocianato de que eu não sei, parece que tem cloreto aqui na história, e acabou causando a explosão. Então, se a gente olhar isso aqui tudo, o único lugar onde você realmente tem um pessoal que se preocupa com acidente é na planta de processo. Porque o resto é pessoal de armazenagem, pessoal de transporte. Geralmente esse pessoal, hoje em dia, né, é tudo terceirizado, então não recebe tratamento adequado. A rotatividade pessoal é muito grande, então o risco de você ter um acidente nesses lugares é maior. E o problema é que nesses lugares você tem justamente quantidades muito maiores tocadas, então os danos são muito maiores. Um comentário, Ronaldo. Fala. Antes de você entrar no acidente de Beirute, né? Eu acho até que você meio que talvez tenha respondido. A gente observa que de 1943 a 94, você tem um hiato aí de mais de 50 anos, né? 51 anos, sem nenhuma vítima. Né? Não é nenhuma vítima. Não houve acidente importante. Não, sem nenhuma vítima fatal. Eu tive que limitar a quantidade. Eu não pude botar todos os acidentes aqui que não ia caber na. Não, eu sei. Então eu limitei. Quantos cabem, só botei. Certamente teve algum aqui, mas. Mas assim, você fica 50 anos sem ter nada tão grave, né? E de 94 para cá, você tem uma série de acidentes de novo, né? Mas o que pode acontecer de 94 para cá? É acontecer essa onda de terceirização, né? E também está acontecendo em países que não tem muita, eu imagino que não tem muita tradição em segurança, né? Países mais pobres, essas coisas. Então a gente tem Líbano, China, onde ninguém confia em estatística de segurança, e outros países assim do gênero, né? Mas a gente tem França e Estados Unidos aí no meio, né? Com acidentes. Uhum. Mas Estados Unidos, olha a empresa que eu falei, né? A empresa já tinha um sistema de segurança extremamente falho. O que eu estava lendo, para você ter uma ideia, a empresa não tinha nem cerca perimetral. Qualquer um entrava na empresa e saía. Houve muitos casos de roubo na empresa. Então, realmente, era uma empresa não muito qualificada, né? Vamos dizer assim. Certo?
Mas houve acidentes entre 43 e 94, houve, mas não graves, tá? E riscos de acidente no Brasil, Ronaldo? No Brasil, eu conversei com um colega meu que foi da Petrofert, ele falou que houve um acidente pequeno naquela planta de Cubatão, mas não aparece em estatística nenhuma internacional que eu tenha achado. Então, provavelmente não houve vítimas e os danos foram pequenos. Tá? Os procedimentos de segurança você vai falar mais adiante. Sim, sim. Ok. Bom, vamos falar especificamente do acidente de Beirute. Né? Então, isso aqui o Ademário me passou uma notícia, vamos dizer assim, do New York Times, e eu organizei ela aqui em itens, né, para ficar mais fácil de ver. O que aconteceu? Esse navio veio da Rússia, que é o maior produtor mundial de nitrato de amônio, e ia para Moçambique. Moçambique tem muita exploração de minério lá, principalmente carvão. A Vale está lá explorando carvão. Tá? Mas o navio teve problemas e parou no Líbano. Antes de sair, o governo libanês, provavelmente com orientações superiores, né, já que o Líbano é uma região meio conturbada, né, a carga foi retida com medo de que o navio saísse ou enguiçasse de novo em outro lugar ou fosse interceptado por algum outro país e roubasse a carga toda, que era uma carga grande, quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio, ensacado, tá, em big bags. Bom, aí tá aí. Ele foi transferido para um armazém e ficou. 6 ou 7 anos, não me lembro agora. Depois de 6 ou 7 anos, que agora não acontece nada, o pessoal perde o respeito. Isso aí deve ser explosivo, mas é brincadeira. Apesar disso, não é sério, né? Apesar disso, as autoridades, o governo foi várias vezes avisado que aquilo ali era um risco sério. Né? Mesmo assim, não se fez nada. Depois estocaram fogos de artifício no mesmo armazém, coisa que já não podia. Estou botando um explosivo junto de uma coisa que é suscetível à explosão também. Né? Aí descobriram que o armazém tinha um monte de falhas de segurança patrimonial, vamos dizer assim, não segurança de processo. É o quê? O armazém tinha parede arrombada, então qualquer um podia entrar lá e tentar roubar nitrato de amônio. Então o pessoal preocupado com o terrorismo, né, mandaram consertar essas paredes. A porta do armazém não fechava direito, aí mandaram fechar a porta do armazém, consertar a porta do armazém, o que envolveu solda. Né? Quando foram soldar, não sei a que distância estavam os fogos de artifício, mas devia estar próximo daquele incêndio, aquilo detonou o fogo de artifício. E depois de um tempo detonou o nitrato de amônio. E aí foi a catástrofe que a gente viu. Eu espero, essa foto aqui, na verdade, é um filme, eu espero que passe, né? Vamos ver. E a gente vê nitidamente os fogos de artifício explodindo primeiro. Tá, espero que esteja todo mundo vendo. Olha o fogo de artifício lá. E depois explode o nitrato de amônio. O cara que estava longe foi jogado no chão. E essa fumaça alaranjada de óxido de nitrogênio. Essa versão aí que está no New York Times parece bem verossímil. Né? De tudo que eu encontrei, é a mais razoável que a gente lê, que a gente vê. Ok? Tem aqui. Aqui é para dizer isso. Ele emite esses fumos alaranjados. Né? Essa explosão aqui, por exemplo, à direita, é uma explosão que houve em Barcelona. Mas não houve morte, não entrou naquela minha lista lá. Mas olha a fumaceira alaranjada de óxido de nitrogênio. E aqui era uma planta, não me lembro de onde eu tirei esse slide. Aqui são óxidos de nitrogênio dentro dessa coluna de vidro aqui. Não há dúvida que foi nitrato, eu entendo pelo menos que não há dúvida que foi nitrato de amônio. E não era nitrato de amônio misturado com combustível, porque senão a fumaça ia sair preta. Bom, aí uma estatística que eu consegui de acidente com nitrato de amônio, né? Então, a estatística não cobre todo o período, né? Mas entre 1921 e 1950 houve 1.200 mortos. Entre 61 e 95 houve só 40 mortos. Depois de 95 para cá, como a Demário comentou, muito mais, né? O que aconteceu? Qual foi a diferença? Começaram a surgir normas mais restritas de segurança, né? De como armazenar, como manusear. O pessoal se conscientizou que a coisa era complicada.
Aonde aconteceram esses acidentes? Se a gente olhar, a maior parte dos acidentes aconteceu dentro da unidade de processo, na produção. Mas, como eu falei, são acidentes de porte pequeno. Então, causa poucas vítimas, danos materiais pequenos. O maior dano, provavelmente, é a fábrica ficar parada até consertar tudo, né, a produção perdida. E depois disso, em armazenagem, transporte e manutenção, de novo, é dentro da fábrica, né? Então, mas os grandes acidentes são na armazenagem e no transporte. Porque a armazenagem é onde você tem quantidade maior. Então, a probabilidade de ter danos maiores é muito maior, não? E como eu mencionei, a armazenagem e transporte não é o pessoal que necessariamente lida todo dia com aquilo. Transporte, então, cada dia transporta um produto diferente, não sabe nem o que está fazendo. Né? E certamente ninguém recebe treinamento adequado, né? E as causas foram incêndio na armazenagem e no transporte, mas nunca o incêndio começa no nitrato de amônio. Começa em alguma outra coisa e se alastra para o nitrato de amônio, causando uma explosão. Decomposição, por alguma razão também esquentou demais, ele começou a se decompor. Explosão, aí geralmente é dentro da produção. E geralmente é naquele concentrador. Por que no concentrador? Porque é onde você tem a concentração mais alta e temperatura mais alta. Então o risco de explodir ali é maior do que no resto da planta. Tá? Bom, com todo esse potencial que a gente tem de explosão, era um produto que já foi muito usado como terrorismo, para atividade de terrorismo. Né? Hoje, menos, que o produto é muito controlado. Mas mesmo assim, por qual a razão? Era a facilidade de obtenção. Gente, isso é fertilizante, você acha teoricamente em qualquer lugar. Eu achei que não fosse mais assim, mas eu dei uma olhada na internet semana passada e apareceu esse site aí, que o cara vende nitrato de amônio à vontade, assim, né? E não é em quantidade pequena, não. Isso aí é saco de provavelmente 50 quilos. E o pior, se a gente olhar, depois essa saca aí vai aparecer mais adiante. Não tem nenhum rótulo de segurança, dizendo que aquilo é explosivo, oxidante, seja lá o que for, absolutamente nada. O cara leva aquilo sem saber o perigo que ele está levando para casa. Mas não é no Brasil, né? Não, isso é nos Estados Unidos. Exato. No Brasil, de curiosidade, eu moro em Petrópolis, eu dei uma olhada nas lojas de jardinagem e de produto para fazenda, não vi nada de nitrato de amônio puro sendo vendido. Tá? E houve vários casos de terrorismo em que se usou nitrato de amônia como a fonte de explosivo, assim como se usam outros produtos também. Né? O principal é a explosão desse prédio aí em Oklahoma City, com 168 mortos. Tá? Esse da Noruega, apesar de ser recente, eu não me lembro disso. 77 mortos por explosão da Noruega, não consigo me lembrar. E isso faz com que esse uso como terrorismo, faz com que o produto seja banido ou restringido em alguns países e, às vezes, em algumas épocas. Então, por exemplo, na Irlanda ele foi banido durante muito tempo, não sei se ainda é, por causa do IRA. Na Espanha, por causa do ETA. Na Índia ele é banido até hoje. Não se pode usar nem como fertilizante. De jeito nenhum. Na Alemanha é a mesma coisa. Não se pode usar como fertilizante. Até na China, que é um dos grandes consumidores, ele é proibido também. Porque hoje está no Oriente Médio, essas confusões todas no Oriente Médio, eles não querem confusão com aquilo. Tá? E mesmo onde ele não está banido ou restringido, ele é controlado. Tá? Então, eu dei o exemplo aqui do Brasil, ele é controlado pelo Exército. Quem compra nitrato de amônio, seja grau fertilizante ou grau explosivo, é tudo registrado, quanto comprou, quanto vendeu, quanto gastou. E assim, na Polícia Federal, por exemplo, é como é no caso da Polícia Federal para produtos que são usados no refino de cocaína. Né? Você compra ácido sulfúrico, tem que registrar que comprou, o que acompanha, se você está comprando mensalmente a mesma quantidade numa fábrica de uso de operação contínua. Né? Tá? Nos Estados Unidos, eu comentei, se tiver mais de 1 tonelada de nitrato de amônio estocado, tem que ser registrado. Mas, puxa, cara, 1 tonelada de amônio, você faz isso. 1 tonelada de nitrato de amônio, você faz uma festa. Né? Essa explosão aqui em Oklahoma City foi com 2,5 toneladas de nitrato de amônio. Então, faz um controle meio deficiente. Né? Bom, a gente também não usa nitrato de amônio puro. Você usa muitas vezes nitrato de amônio misturado com outros fertilizantes. Isso aí pode ser explosivo ou não. É a história do NPK que a gente viu, né? Mistura de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, existe essa classificação aqui. Fertilizantes tipo A, mistura de nitrato de amônio com inerte, ainda são considerados agentes oxidantes. Então, por exemplo, vamos pegar os exemplos que a gente andou mencionando aqui. Qualquer coisa com mais de 90% de amônio é
é oxidante, risco de explosão grave. Se eu batizar com carbonato de cálcio, calcário ou dolomita, eu tenho que ter menos que 80% de nitrato de amônio, senão ele é considerado um risco grande ainda. Se for misturas com nitrato de amônio com sulfato de amônio, se o teor de nitrato de amônio estiver nessa faixa aqui, ele é considerado oxidante também e um risco. Tá? E aqui misturas com outros fertilizantes, misturas de nitrato de amônio com fertilizantes fosfatados, ou NPK, fosfatados e com potássio, tem essa norma também. Menos graves são esses fertilizantes tipo B. Eles não são oxidantes, mas eles alimentam eles podem ser passíveis de decomposição autossustentável. Então, olha aquele detalhe que a gente falou daquela explosão com dinamite, daquela da agregação do nitrato de amônio empedrado, né? Misturas não segregáveis, ou seja, as bolinhas todas têm que ter o mesmo tamanho para não ter uma concentração maior de nitrato de amônio num canto do que no outro. Tá? E aí, quando aqui realmente fica tranquilo, quando você mistura com cálcio, mistura com calcário, desde que tenha no máximo 80% de nitrato de amônio. Mistura com sulfato de amônio, desde que tenha no máximo 45% de nitrato de amônio. Tá? Então, lembrar que não é só o nitrato de amônio que é explosivo. As misturas podem ser, misturas com outros fertilizantes podem ser também. Bom, em função desse monte de acidentes, surgiu uma porção de normas, né? Então, regular ou dão recomendações para como você mexer com isso para diminuir o risco, né? Então, tem essas todas aí. Americanas são essas aí. NFPA é a norma de proteção para incêndio, EPA é o órgão ambiental, Instituto de Fertilizantes, esses dois aqui são explosivos, Bureau de Minas, e aqui o I não me lembro o que é, deve ser Instituto, não sei, Manufacturers of Explosives. E o OSHA é o órgão de segurança de saúde ocupacional americano, né? Na Europa tem também, essa primeira é inglesa, as outras são da Europa, né? São da Europa como um todo, né, da União Europeia. E no Brasil a gente tem a ANDA. A ANDA é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Esse guia, no fundo, é uma cópia, a tradução dessa segunda norma da EFMA. EFMA, European Fertilizer Manufacturers Association. Tá? É uma tradução, eu não cheguei a comparar inteira não, mas grande parte é de lá. E aquela classificação lá de tipo A, tipo B, tipo C, veio dessas normas aí. Tá? Medidas preventivas e medidas genéricas. Né? Primeiro, tem que limpar a área antes de receber o nitrato de amônio, principalmente galpão, né? Porque você não pode ter contaminação com alguma coisa que possa aumentar a suscetibilidade dele de explodir ou se decompor, né? Não armazenar sob luz diretas ou em lugar onde haja variação de temperatura. Evitar com contaminação com matéria estranha, em particular produtos orgânicos, em particular fogos de artifício, né? Podemos dizer assim. Evitar confinamento extremo, ou seja, não adianta eu fazer, vou empacotar o máximo aqui para ganhar espaço, para caber o máximo dentro do armazém. Está procurando problema. Ficar longe de fontes de calor. Ainda, o que você tem que evitar? Construção e material combustível. Pô, não pode fazer nada de madeira. Mas quem é que faz coisa de madeira, gente? Fazenda. Fazenda faz. Pô. Então, pode ser um risco. Claro que existem exceções. Se a madeira estiver protegida com não sei o quê, aí pode, entende? Evitar piso e rejunte asfáltico, porque é combustível. Né? Se a temperatura subir demais, o asfalto pega fogo. Evitar armazenamento de material sensibilizante ou combustível nas proximidades. Aí, regras muito genéricas também. Programa de conscientização quanto ao risco envolvido. Todo mundo tem que estar sabendo o risco que é trabalhar com aquele produto. Né? Estratégias específicas de combate a incêndio. Não adianta só botar extintor ali, não é assim. Tá? Planejamento prévio para emergência. Você não pode esperar acontecer e todo mundo olha para o lado e agora, o que eu faço? Né? Sistema de gerenciamento de incêndio para socorristas. Não sei o que é isso. Tá? E um plano de emergência para a comunidade, porque muitas vezes a planta ou o depósito de nitrato de amônio está perto da comunidade. Aquela explosão na França, em Toulouse, a fábrica, na verdade, já estava no meio da cidade. Foi construída na periferia, a cidade foi crescendo, deu a volta na fábrica. Por sorte, a explosão ficou restrita à fábrica. Tá? Mas a fábrica foi removida do local. Hoje não tem mais nada lá, foi removida. Aquele acidente do
Nos Estados Unidos também, que eu falei que a empresa não tinha norma de segurança nenhuma, próximo da empresa tinha escola, asilo de velhos, foi tudo destruído. Pô. Então, o plano de emergência para a comunidade. Você não pode botar perto e tem que saber como tirar o pessoal dali, né? Não deixar o pessoal chegar perto, como no incêndio lá dos navios no Texas, né? Especificamente para armazém. Evitar infiltração de umidade. Para quê? Evitar empedramento. Né? Então, usa-se lonas plásticas para cobrir o granel, se for o caso, embora o plástico seja inflamável, né? E manter as portas de armazém fechadas para evitar a renovação de ar. Né? Então, abrindo e fechando a porta, você está renovando o ar, está entrando ar com umidade. Tá? Evitar a ausência de ventilação. É a história do confinamento. Né? Tem que ter. Começou a esquentar, tem que ter um lugar para o ar quente sair. Tá? Evitar drenos abertos, buracos, rebaixos do chão, onde o nitrato de amônio, seja líquido ou sólido, possa se acumular. Tá? Evitar armazenar esses produtos perigosos, incompatíveis, vamos dizer assim, nas proximidades. Evitar temperaturas de armazenamento superiores a 54 graus centígrados e evitar fumar. Ainda para armazéns. Isso aí, eu participei de uma auditoria em uns armazéns, isso aí foi 2 parágrafos em 2 armazéns diferentes de nitrato de amônio. Eu anotei, fiz uma cópia aí do relatório. Né? Então, é mais ou menos o que a gente falou antes, que eles falaram só. Instalar aberturas de ventilação natural para evacuação de calor, fumos e gases. Certo? Evitar o confinamento. Né? Fechou-se o sistema de drenagem. Eu não posso deixar acumular nada no chão. Tá? E depois instalou-se para-raios. O troço não tinha para-raio. Tá? No outro depósito, mesma coisa do para-raio. Esse depósito era dentro de uma fábrica. Tá? Esse aqui era no porto. Tá só. Um programa de instrução para o transportista e motorista. Né? Ou seja, o cara tem que saber o que ele está transportando para poder carregar e depois descarregar o produto. Tá? Para não fazer nenhuma besteira. Né? A conscientização da manipulação do nitrato de amônio para todo mundo envolvido. Tá? E os veículos têm que ser revisados a cada 6 meses. Revisados em termos de quê? Quarta-chamas, todo escapamento tem que ter um escapamento de carro, né, de caminhão, tem que ter um quarta-chamas. Tá? Como assim, para entrar em refinaria é a mesma coisa, não pode ter risco de chama. Tá? Então, como é que eu posso ter chama na descarga do caminhão? Gente, o carro batendo pino é isso. A explosão a detonação do combustível não se dá dentro do motor, se dá no cano de descarga. Tá? E evitar perdas de combustível e de óleo hidráulico, no caso, por exemplo, de uma pá carregadeira. Certo? Mais ou menos o que a gente comentou aqui. Né? Outras medidas específicas para granel. As caçambas têm não agora o granel de armazém, né, que você joga tudo no chão. O granel que você botou em caçambas. A caçamba tem que estar limpa, de novo, construída de material adequado. Eu não posso fazer de aço galvanizado porque o nitrato de amônio reage com o nitrato de amônio, com o zinco, por exemplo. Né? O material deve ser periodicamente movimentado, provavelmente para evitar aquele confinamento. Né? Então, quando você movimenta, você acaba quebrando um pouco o troço. Né? As pilhas têm que ser adequadamente dimensionadas para evitar efeitos da pressão. Não pode ser uma pilha muito grande, senão eu vou ter autocompressão. Né? Distância máxima do teto ou de vigas para ter a ventilação por cima. Usa-se até ar-condicionado. Por quê? Porque o ar-condicionado retira a umidade do ar. Então o ar fica mais seco, diminui a probabilidade de empedramento. Né? Ou cobrir as pilhas com material impermeável. Isso é meio difícil isso, porque quando você precisa manusear a pilha, como é que fica? Né? Dá muito trabalho. Materiais incompatíveis longe, né, ou separados por paredes de quarta-chamas. Qualquer vazamento tem que ser recolhido imediatamente. Você saiu da área ali onde você tinha contenção, né? Vamos lembrar daqueles armazéns, daquela parte de pilha. Ele não tem contenção. Vazou alguma coisa ali para o lado, tem que recolher. Tá? Recolhe e joga lá na pilha de novo. Vai estar sujo com alguma coisa? A princípio não, porque o chão deveria estar limpinho. Como esse troço para ser usado como fertilizante vai ser jogado na terra mesmo, não tem muito problema estar com sujeira. Tá?
e identificar corretamente as caçambas com o nome do produto. É aquilo que eu falei. Eu voltei para um recorte daquela figura que eu tirei da internet. Olha, aqui não tem nada dizendo que o produto é perigoso. Não tem um símbolozinho de segurança daquele. É um absurdo, né? E aí botar sprinkler, mangueira, extintor, não só dentro do armazém, mas nas áreas de carregamento e descarregamento, né? O produto embalado vai ser uma coisa. Boa parte do que você estava falando antes se aplica aqui também, mas distância máxima do teto, distância máxima das paredes, distância entre si das pilhas, tudo para poder arejar, né? Para ventilando aquilo. Aí o comprimento, vai ter aquele monte de big bags um do lado do outro, então tem um comprimento máximo, você bota a altura máxima, largura máxima, tá? E qualquer produto envasado de embalagem, vazado a partir de embalagem rasgada, você tem que de novo recolher imediatamente. Mas e aí, o que eu faço? Porque o outro eu podia jogar de novo na pilha lá. A recomendação é, meu amigo, arranja um terreno e espalha isso no terreno, obviamente combinando com o proprietário. Se o cara tiver plantação melhor ainda, vai ganhar fertilizante de graça, né? Você espalhando, o risco diminui, né? Ok, resumo, vamos lá. Bom, o nitrato de amônio pode ser usado como fertilizante e como matéria-prima para explosivos. Mas fertilizante por quê? Porque tem um alto teor de nitrogênio e esse nitrogênio é disponibilizado, metade dele é disponibilizado imediatamente para a planta, porque a planta absorve o nitrogênio na forma de nitrato. Tá? E por que para explosivo? Devido ao seu baixo custo. Tá? Aqueles outros, por exemplo, TNT, nitroglicerina, é tudo muito mais caro. Mas ele também não é usado para explosivo militar, né? Porque explosivo militar explodir, tem que arrebentar tudo mesmo. Né? Ele, por si só, devidamente armazenado, não é explosivo. Mas, por ter um produto oxidante, alimenta incêndio, desenvolve reações exotérmicas que elevam sua temperatura. E aí decompõe o nitrato de amônio e fazem com que ele exploda. Mas aí a gente viu, isso aí quando chega a 210 graus, né? Então tem que ter um incêndio próximo para isso. As principais causas de explosões são práticas inadequadas de armazenamento, manuseio e transporte. Então, estou tirando a parte da explosão durante a produção, certo? Porque os efeitos são pequenos, né? Porque o inventário que explode é pequeno. Tem normas e recomendações bastante estritas para você manusear o nitrato de amônio, manusear e transportar. O problema é que nem todo mundo segue, nem todo mundo aprende. O cara, depois de passar 15 anos transportando nitrato de amônio, já está achando que aquilo é uma bobagem, aquele troço é exagero, perde o respeito pelo produto, né? Isso não é só com nitrato de amônio, com uma série de coisas também, de outros produtos também. E, como eu falei, ele é bastante regulado, porque pode ser usado para artefatos explosivos, e chega a ser banido em alguns países. E é isso, cara. Espero que tenha atendido ao... Não, foi ótimo, Ronaldo. As expectativas eu achei interessante que você se sentir confortável para fazer. O que você acha, a tua avaliação em relação à situação do Brasil em relação à segurança do nitrato de amônio no Brasil? Né? A gente não ouviu falar de nenhum. Muito bom, né? Vamos lá. Primeiro, se a gente olhar se aquele número de importação de nitrato de amônio de 1 milhão de toneladas por ano é real, eu já chego alguns valores falando em 400, algumas outras fontes falando em 400, 500 mil toneladas por ano de importação. É muita coisa. Se a produção mundial é de 22 milhões, a gente importa 1 milhão, é 5%, né? Mas não acontece o que aconteceu no Líbano. O produto não fica parado no armazém. Ele entra e sai. Ele vai direto para... Provavelmente ele entra por Santos e vai para... Boa parte dos formuladores de fertilizantes estão em Santos, né? Então estão na região de São Paulo. Então ele fica pouco tempo armazenado. Aqui no Brasil a gente tem tido pouco, independente de nitrato de amônio, pouco acidente em porto, né? Em local de armazenamento. Algum tempo atrás teve incêndio nos tanques lá em Santos também. Mas que me lembro é o único assim que eu ouvi falar mais importante. Depois, se a gente não está importando, certamente não está importando nitrato de amônio em grau explosivo. Eu imagino que... Não, pode estar importando também, não tem problema não. Mas a gente importa mesmo para fertilizante, porque já é menos explosivo, né? O problema é a segurança do entorno, né? Não deixar
coisas inflamáveis ou explosivas perto dele, né? Mas, como eu falei, então eu acho que no Brasil o inventário no porto é pequeno porque entra e sai. Tá? E o Brasil poderia até importar mais, mas uma boa parte da nosso cultivo é de soja, né? E soja é um fertilizante que não precisa de nitrogênio. A soja tem, eu não sou agrônomo, não sei explicar direito, mas ela tem bactérias ou enzimas, eu não sei o que é, que fixam o nitrogênio do ar. Então, é uma cultura que precisa de muito pouco nitrogênio. Outras culturas, você precisa de nitrogênio. Na verdade, a soja é a única cultura que precisa que dispensa. Não vou dizer que dispensa totalmente, mas que, teoricamente, você precisa de fertilizante nitrogenado em uma quantidade muito menor quando comparado com outros produtos, né? Com outras culturas. Né? E até hoje, milagrosamente, não aconteceu nada, porque, como eu falei, eu acho que essa parte de armazenagem e transporte, hoje em dia, é tudo com o pessoal terceirizado. O pessoal terceirizado roda muito e eu não sei até onde recebe instrução adequada. O grau de atenção que o pessoal dá nas instruções, e aquilo que eu falei, vai passando o tempo, o cara perde o respeito. Não aconteceu nada, o cara perde o respeito. Né? Ronaldo, com respeito à comercialização, você disse então que tem que ter uma autorização do Exército para haver essa comercialização. E no caso do armazenamento, algum órgão fiscaliza isso? Olha, eu não sei, mas certamente o órgão de segurança, não sei quem faz segurança do trabalho, o Ministério do Trabalho que tem que ser acionado, né? Não sei se vigilância sanitária não é bem o caso para isso, mas eu acho que é o Ministério do Trabalho, tá? E em termos de quantidade. O Exército só está preocupado com o fluxo, né? Não pode sumir nitrato de amônio, vamos dizer assim, né? A gente já viu. Não sei se você lembra, já teve os assaltos a caminhões com dinamite na estrada e o Exército entrou para descobrir quem foi. Descobriram rapidinho quem foi que roubou. Pô. Agora, acho que a preocupação do Exército é isso. Não, o que você vai fazer com aquilo, eu não sei. Não pode. Você tem que fazer aquilo. Você tem que controlar para que ninguém desvie o seu nitrato de amônio, entende? Eu me lembro sobre essas regulamentações. Eu trabalhei também numa indústria química que produzia produtos para higiene e limpeza e alguns produtos com base do ácido nítrico, e nós tínhamos que ter toda a autorização do Exército para a compra do ácido nítrico para a formulação dos produtos que eram feitos à base de ácido nítrico. Né? Então, tem essa regulamentação, tem da Polícia Federal com respeito a ácido sulfúrico, mas somente com relação à comercialização, né, desses produtos em maior concentração. Mas, de fato, não sei aí quem poderia ser. Logicamente, o Ministério do Trabalho seria, mas as próprias empresas têm a sua responsabilidade no cuidar, né, sobre como estocar, todos os procedimentos de segurança. Afinal de contas, cada produto químico comercializado, ele carrega com ele uma ficha de qualidade, né? A FISP, que é o MSDS, Material Standard Data Sheet, né? Que é justamente para poder ter-se todos os cuidados com respeito ao manuseio, armazenamento, mas em caso de quantidade grande, talvez devesse ter algum órgão fiscalizador específico. Né? Eu acho que se não tem, é capaz de ter. A partir de breve vai ter, né? Porque certamente. A partir de agora. A tendência agora é duas coisas, né? Vai apertar a regulamentação em cima disso. Muita gente vai desistir de usar de nitrato de amônio, porque essa regulamentação tem custo também, então o nitrato de amônio acaba ficando mais caro que a ureia, né? Então, eu acho que, na minha opinião, vai diminuir, pelo menos por algum tempo, o consumo de nitrato de amônio deve ter uma desacelerada aí. Mas depois, como tudo no mundo, volta tudo ao normal. Né? Vão surgir regulamentações mais estritas ainda. Depois de 50 anos, como aconteceu, né? Acaba voltando a ter acidente. Tem uma contribuição aqui do Antônio Carlos Rosa, que é lá do CRQ de Minas Gerais. Né? Ele reforça que o produto é controlado
parte pelo Exército Brasileiro, parte pela Polícia Federal, também com respeito à estocagem e armazenamento, mas a parte de controle de riscos ambientais cabe ao órgão de meio ambiente. Uhum. Bom. Tem que ver um pouco de segurança, a segurança do armazenamento, que não deixa de ser considerado risco ambiental, né? Você vai ter uma poluição desgraçada, de repente tem a ver com o meio ambiente mesmo, né? Agora, lá em Beirute... em si, mas pelos danos ao meio ambiente que ela causa, né? Agora, lá em Beirute estava tudo errado, né? Pelo que faz, botou junto de fogo de artifício. E o cara vai soldar, quer dizer, não precisa nem ter nitrato de amônio, o troço já estava explodindo só porque o cara estava soldando ali perto do fogo de artifício, né? Que já deu um incêndio grande, né? Oi? Antes de estourar o nitrato de amônio, já teve um incêndio grande. Já tinha muita fumaça ali, exato. Só com fogo de artifício. Né? Uhum. Olha, Ronaldo, muito obrigado. Eu acho que a live foi extremamente esclarecedora, tá? Espero que os espectadores tenham apreciado tanto quanto a gente aqui com você, tá? Foi ótimo. Muito obrigado mesmo pelo que você pôde proporcionar, tá, ao público, tal, com a sua experiência, né? A ideia, né, dessas lives da Câmara Técnica e do CRQ é exatamente a gente poder dar esse retorno, né, para a sociedade, né? E aproveitando, né, que aconteceu esse evento trágico, né? Pelo menos a gente pode aproveitar isso para explicar que existem produtos perigosos, que existem normas, como as que você colocou, e procedimentos para os quais tem que haver profissionais devidamente formados para lidar com isso. Tá? Então, muito obrigado mesmo, tá? E por estar presente aqui e ajudar a gente aqui. Não sei se o Gustavo quer acrescentar alguma coisa. Não, sem dúvida, até pelos comentários que a gente recebeu, né, muito esclarecedora a apresentação, as informações são de fato muito importantes. Mais uma vez, obrigado também. E eu acho que é isso, né, Ademário? Parte do que a gente pode, né, através da Câmara Técnica, né, atingir a missão que o próprio CRQ se propôs com ela, né, de poder trazer um maior número de informações, né, para a sociedade como um todo. Então, obrigado, gente. Lembrando que essa live vai estar gravada e disponível no Facebook e no YouTube. O Ronaldo vai disponibilizar a apresentação, o PDF dela, né? Vai ficar no site CRQ para a gente poder baixar. E algumas perguntas que ficarem e não tiverem sido respondidas, a gente poderá colocar nos comentários. Tá bom? Muito obrigado a todos. Eu vou pedir ao Floriano, do setor de comunicação do CRQ, que deu todo o apoio para a gente aqui, ajudou bastante, né? Para encerrar, então, a live. E obrigado a todos pela assistência. Obrigado a todos também. Até logo. Obrigado, boa noite. Boa noite.